Bom dia, pessoal, tudo bom? Por favor, né, dá um toque aí pra galera, para ninguém se esquecer que agora sou eu, né? Vocês estão aqui, a gente falou ontem, né, mas tem sempre um pessoal mais perdido. Então, dá um toque aí, manda vir pra cá, tô vendo que tá entrando o pessoal devagarinho, né? Porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje e a gente precisa fechar essa apostila hoje, tá? Então, o que eu já vou dizer agora desde o começo, já para a gente já poder começar, tá? Semana que vem você já tem essas provas do terceiro bimestre e cai essa matéria na prova, tá? Então, eu gostaria de pedir, ó, uma coisa que eu nunca faço, mas gostaria de pedir para que você deixasse para fazer a prova de física depois de quarta-feira, né? Você vai dividir, né? Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente já sabe. Então, eu gostaria muito que, se possível, você priorizasse outras matérias, tá? E deixasse para fazer a minha prova na quinta, na sexta, tá? Por quê? Porque eu vou hoje tentar focar em explicar os conteúdos novos. Que esse nosso último módulo da apostila fala um monte de coisa ao mesmo tempo, mas só para você ter um conhecimento mesmo, não é nada profundo, tá? Então eu vou explicar, mas os exercícios em si eu vou fazer só se sobrar tempo. Porque eu prefiro que vocês tenham já a informação e o exercício, qualquer coisa, a gente faz depois, tá bom? Então eu vou explicar tudo. Se ainda der tempo hoje, eu volto e faço as atividades, tá bom? E aí, por aquela coisa de sempre, tá? Com dúvidas, vocês precisam me falar, tá bom? Então já fica combinado isso. Então eu vou começar agora. Na aula passada eu já treinei falando da história dos braços, né? E da distância. Bom dia, Cauê. Dos traços e da distância. Agora a gente já vai falar dos tipos do torque, dos tipos de alavanca e já vamos embora, tá bom? Então eu já vou começar e chama a galera aí para a gente poder não se perder tanto, né? Muito bem. Então estávamos aqui ontem, nesta parte, tá? Comentei para você fazer essa atividade, né? E eu volto nela daqui a pouco, né? Então vamos lá. Primeira coisa, está falando das alavancas, e aí é interessante nós entendermos aqui sobre o momento de uma força, tá? Que é também chamado de torque. Já aproveita e dar uma grifada aí que ele já vai explicar o que é. O produto entre a intensidade de uma força. Então, a força vezes a medida do braço da alavanca. Então, a força vezes o braço. A força vezes essa distância até o ponto ali. Cadê? Até o ponto de apoio, né? É o que a gente chama de torque. É o que a gente chama de força. E o que é de força? De momento de uma força. E o que é isso? É a tendência ao giro, a girar. Isso aqui é muito fácil de a gente perceber quando a gente está usando, por exemplo, a chave de fenda, a chave Phillips, né? Que são exatamente isso daqui, até que está desenhado. Que elas têm... tem aluno nada a ver entrando agora aqui. Que elas tentam justamente a ideia de você girar. E por isso que ela é comprida, tá? Então, quanto mais comprido for o braço dessa sua ferramenta, menos força você precisa aplicar, porque ali, ó, a proporção, né? Então, menos força você aplica. Então, por isso que é interessante... Ah, saiu. Por isso que é interessante, né? E o martelo, essas chaves assim, elas são compridas, né? Então, quando você precisa, né, parafusar ou alguma coisa, quanto maior ela for, maior vai ser essa sua ferramenta, para que tenha, então, um momento, né? Para que ela tenha uma tendência maior de giro e você consiga fazer esse trabalho com menos força necessária. É isso só, tá? Não tem mais nada para falar aqui. E aí você já vai descobrir fazendo a conta. Mas vamos ver a conclusão que a gente chegaria, tá? Para um dado momento, ou torque, quanto maior for o braço de alavanca, então, quanto maior a distância do ponto de apoio até a sua mão, maior for, ou, portanto, maior for o deslocamento do ponto de aplicação da força, é o que eu acabei de falar, menor será a intensidade da força. Então, quanto mais comprido o braço, menos força eu ponho. Tá bom? Essa que é a ideia. E aí já vê aqui nesse exercício que quando eu tenho esse martelo, né, que eu estou tentando tirar aqui o prego, que tem só 20 centímetros, eu vou fazer uma força. Mas quando eu coloco o prolongador, essa força pode ser menor.
Eu estou agora na 368. Tá bom? Então, essa que é a ideia desse torque, desse momento da força, tá? É justamente, então, você reduzir a força que você... Aliás, tudo que a gente está vendo aqui, as alavancas, o que a gente vai ver depois, são ideias todas para que a gente reduza a força que nós estamos fazendo em determinado trabalho, tá? São criações do ser humano para justamente diminuir essa força que a gente tem que fazer, né? Ou amplificar a força que a gente tem. Tudo bem? Sobre aqui as alavancas, vocês já sabem isso, porque a professora Karin já ensinou. Vocês têm aqui 3 tipos de alavancas, né? Dependendo das posições de 3 coisas. Da força potente, que é a força que eu estou lá aplicando, né? A força resistente, que a gente poderia dizer que é a força, né, que está impedindo você fazer. É o que você quer levantar, é o que você quer empurrar. Numa alavanca, normalmente é o que você quer levantar, né? E o ponto de apoio, né? Que vai ser justamente onde você vai apoiar, né? Não tem muito mistério. Então, essas 3 coisas vão mudando de posição, e aí eu tenho a classificação das 3 alavancas, tá? Então, a alavanca que é considerada como interfixa, olha só o nome dela, né? Tá facinho. Todas elas são inter alguma coisa. Mas sempre está relacionado com quem está no meio. Decora assim. Eu não sei se a professora Karen falou isso, mas eu decoraria assim. O nome delas está relacionado com o que está no meio delas. Isso mesmo, intermeio, isso mesmo. Então, se ela é interfixa, quer dizer que no meio ela é fixa, ou seja, no meio é o ponto de apoio, que é essa primeira aqui. Se ela for interresistente, no meio está a força resistente. E se ela for interpotente, no meio está a força potente. Tá bom? Peraí que alguém entrou, mas sumiu. Acho que a pessoa caiu na hora que ela foi entrar. É isso. E aí, a gente vai depois classificar aqui esses tipos, né? Que é uma coisa que vocês já fizeram. Mas é só, então, lembrar onde está o ponto de apoio, onde está a força potente e onde está a força resistente. Dependendo de quem está no meio, é aí que a gente tem o nome da nossa alavanca, tá? Fixa para o ponto de apoio, resistente para a força resistente e potente para a força que eu estou aplicando, né? Por ver que resistente é uma pedra, né? Tudo bem? Aí a gente faz exercício daqui a pouco. Estou conseguindo rapidinho, então a gente vai conseguir voltar ainda hoje. Dúvidas até aqui? Que agora eu vou trocar o assunto. Dúvidas das alavancas? Respondam sim ou não. 8º ano, eu preciso saber. Parem de ficar dormindo enquanto eu estou dando aula. Vamos lá. Não, não é não dúvidas, né, Cauê? Obrigado, Cauê, Letícia, Luíde, por responderem. Fico muito grato, de verdade. Continuando, nós vamos falar de polias. Eu não sei se vocês viram isso na aula de laboratório. Se sim, me avisa aqui. Mas as polias, então, também chamadas de roldanas, são muito comuns. No lugar mais fácil de você ver isso em casa é no seu varal, tá? No varal de teto. É muito fácil você ver essa polia. E ela, de novo, como eu falei, essas ferramentas que nós estamos aprendendo hoje servem para que você reduza a sua força ou facilite o seu trabalho, tá? E a polia vai ter isso mesmo, né? O que que ela é? Ela tem, então, uma corda, né? Um fio. Ela vai ter um disquinho aqui, né? E um eixo. E, obviamente, uma alça para prendê-la a ela. E aí, o que que ela serve? A ideia é que você puxe essa corda e o disquinho aqui vai girar. E aí vai fazer o que você quer que faça. Por exemplo, subir ou descer o seu varal. Tá bom? Só que nós vamos ver nesse exercício a utilidade dessas polias. Porque não existe um tipo só, existem 2. Tá? Aqui o cara está tentando levantar o bloco só com a mão. Imagina você que deve ser bem pesado, né? Fazer assim. Eu não sei vocês, mas eu não tenho muita força para levantar coisas. Quando ele usa a polia, esta aqui, que é uma polia fixa, é o exemplo do seu varal. Quando você faz isso, a força em si que você está aplicando não muda, tá? A intensidade, né? A quantidade de força, de Newton, que você está colocando ali não vai mudar. Porém, não sei se vocês concordam comigo, mas a física concorda. É muito mais fácil eu puxar algo do que eu levantar algo. Por quê? Porque quando eu puxo, eu uso o meu peso, né? Sim, a minha força-peso mesmo, a massa com a gravidade. O meu peso todo, eu uso ele como um contraponto
para eu conseguir puxar. Então, eu não fico... Eu tenho como me prender ao chão e aí conseguir puxar com mais facilidade, tá? Então, neste primeiro caso aqui, tudo que muda é o sentido da força que você está aplicando. Olha só. Qual é a direção e o sentido da força que o moço aplica? Essa força de tração, né? A gente já viu isso. A direção é horizontal. Vertical, né, professor Caio? A direção é vertical, né? De pé. Para onde que ele está fazendo? Para cima. Então, é vertical para cima, que é o sentido. Neste caso, o moço está fazendo o quê? Ele está puxando. Então, aqui nesse caso não é, mas eu vou fingir que é, tá? Como se ele estivesse aqui, mais para baixo. Então, a direção continuaria a mesma, que seria também ainda vertical. Porém, agora, o sentido é para baixo. Então, quando eu tenho uma polia, uma roldana fixa, tudo que vai mudar é o sentido da força que eu estou aplicando. A direção é a mesma, mas o sentido é o oposto. Tá bom? Quando for polia fixa, só muda o sentido. Eu já estou cantando a bola do exercício, que é isso que ele queria que você entendesse, tá? Quando eu uso uma polia móvel, ela literalmente se move, né? E aí, quando ela faz isso, ela vai consumir também o fio. E para eu poder levantar, eu preciso de mais fio, tá? Aqui, o que eu puxei é o que é necessário do fio mesmo. Aqui eu preciso do dobro do fio para conseguir puxar, porque essa polia, ela se mexe. Porém, apesar de eu estar fazendo aqui a mesma direção e sentido deste, pelo fato da minha polia se mexer e eu aumentar, é aí que eu ia chegar, Luísa, e aí eu aumento esse fio, a polia me faz a possibilidade de eu dividir essa minha força. Então, a tração que eu aplico aqui é metade do que eu aplicaria aqui e aqui, tá? Então, o que a gente tem que sair sabendo agora aqui é polia fixa muda apenas o sentido da força. Polia móvel divide essa força na metade. E aí, conforme eu vou pondo mais polias, eu consigo ir dividindo na metade, e depois mais na metade, e mais na metade. Tá? Então, cada polia vai dividir a força aplicada na metade. Se eu colocar várias polias, vou dividir na metade, a metade, a metade. Tá bom? Aí a gente faz esse exercício depois. E também dá para a gente combinar, né? Já que as duas são boas, uma porque fica mais fácil de puxar e a outra porque divide a força, eu combino as duas e aí eu tenho uma facilidade muito maior para fazer esse meu trabalho, como é o exemplo aqui, né? Eu tenho uma polia fixa que vai mudar o sentido e uma polia móvel que vai dividir a força que eu aplico. Aí, sim, eu consigo levantar mais facilmente alguma coisa, tá bom? Conclusão. A fixa é porque ela está pendurada. É, aqui, ó. A fixa é porque ela é literalmente fixa. A móvel, ela não está pendurada em nada. Ela se mexe na corda. Tá todo mundo entrando agora ainda. Conclusão. O produto entre intensidade da força aplicada na extremidade do fio, a força que você está fazendo, e o deslocamento do ponto de aplicação dessa força, tá? Então, o quanto você tem de distância aí, é sempre o mesmo, utilizando polias fixas ou móveis, tá? Que não muda. Terceira coisa de hoje, ainda tem mais uma. Eu falei que é muita coisa, né? O plano inclinado. Até agora, a gente estava falando de forças sendo aplicadas em coisas que estavam no plano, né? Que é literalmente reto, né? Então, tudo que não é inclinado. Então, eu estava aqui, a caixinha aqui, e eu estava aplicando a força aqui, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, não importava. Mas ela estava, então, numa superfície que é plana, literalmente. Agora, nós vamos inclinar isso daí, né? E você sabe que subir uma rampa é uma coisa bem chata, né? Eu não gosto, porque é cansativo. E é justamente porque ela é um plano inclinado. Então, já saca aí o que você está relacionando, então, desse plano inclinado com essa força que você faz para poder subir. E aqui nós temos esse exemplo, né, de uma pirâmide, que é um super plano inclinado. E o que ele quer que você entenda aqui algumas coisas, né? Vamos lá. Um plano inclinado é uma rampa, como eu acabei de falar, tá? Que é uma superfície que é inclinadinha. Para que o esforço na tarefa seja o menor possível,
a superfície não tem que ter atrito. Quanto mais atrito você tiver aqui, por exemplo, para subir, mais difícil fica para você subir. Então, se você tem uma superfície lisa nessa rampa, mais fácil é você aplicar a força, porque não tem o atrito te atrapalhando. Porém, olha só aqui, quando a gente vai estudar esse plano inclinado com mais detalhes, nós conseguimos perceber, olha só, nós temos, lembra, vamos relembrar umas coisas importantes. Forças de contato. A normal é uma das suas componentes, lembra? A normal e o atrito, quando tem movimento. A normal sempre aparece quando está encostando. Então, ela vai aparecer aqui. Mas lembra que eu falei que a normal aparece sempre perpendicular ao plano? E não à terra? Então, olha só. Se eu tenho um plano inclinado, olha aí, ó. Peraí, deixa eu anotar aqui. Escorregador é um exemplo de um plano inclinado. Se eu tenho um plano inclinado, olha aqui, ó. Normal tem que fazer 90 graus aqui, ó. Ai, efeito de laranja não dá pra ver nada. Fazer bem grandão, ó. 90 graus aqui. Nossa, que lindo, hein, professor? 90 graus. 90 graus. Então, tá vendo? Olha a posição da normal aqui, ó. Ela não está sempre para cima, ela está perpendicular ao plano. Independente se esse plano é plano ou plano inclinado. Então, se o plano é plano, ela está aqui. Se ele é inclinado, ela está aqui, ó. Olha lá, 90 graus. 90 graus. Tudo bem? O que não acontece com a força-peso. A força-peso está ligada ao campo gravitacional da Terra. Então, ela sempre estará para baixo. E não é 90 graus, é para baixo mesmo, tá? Então, olha aí, ó. Aqui, ó, força-peso. Peso é essa do meio. Olha aí, ó, tá para baixo, independente se o plano é inclinado. E aqui é a mesma coisa, é bem visível que ela está, né, para baixo mesmo. O que você precisa entender também, aqui a gente consegue dividir essa força-peso em dois componentes. A força-peso X e a força-peso Y. X e Y daquele plano cartesiano, sabe? Né? A ordenada, as ordenadas e as abscissas. É isso. Né? Então, olha só. A força-peso eu tenho uma que é vertical para baixo, né? Desculpe, ela é vertical para baixo, mas aí eu vou ter a divisão, uma delas que é paralela ao plano e uma que é perpendicular ao plano, tá? Que aí eu consigo, então, fazer essa outra que é vertical para baixo. Qualitativamente, é possível observar que grifa aí, quanto menos inclinado for o plano, menos intensa é a componente PX e mais intensa é a PY. Nessa situação sem atrito, aplica-se uma força menor para transportar a carga. Então, olha só, se PX for maior, fica difícil de você subir isso aí, né? Pense em você aqui, ó. Pense que você tá tipo aqui, ó, tentando empurrar, ó, você tá assim aqui, ó, tentando empurrar esse bloco. Se PX for muito grande, é difícil empurrar o bloco. Mas se PY é maior, olha só, aqui é mais fácil para você empurrar. Você não concorda comigo? Então, planos mais inclinados vão ter a componente PX mais intensa, e aí, por isso, é mais difícil de você empurrar esse seu bloco. Tá bom? E se tiver atrito, então, meu Deus do céu. Eu acho que nem sobe. Porque é difícil. Muito inclinado não sobe. Se vocês foram lá para Ribeirão Pires, que é aqui, acho que na Serra, a cidade inteira é desse jeito aqui, ó. Eu quase morri quando eu fui lá. Eu falei, não acredito que fizeram a cidade toda assim. Todas as ruas são assim, depois é assim, assim e assim. Você fala, meu Deus, é quase 90 graus. Dúvidas vão me avisando aí, hein? Em São Paulo é assim? Depende. São Paulo tem vários estilos, mas tem umas que são bem ramposas mesmo. Conclusões. Quanto menos inclinada for a rampa, menor é a força potente e maior é o tempo para concluir o percurso. Pensa comigo, se eu tenho uma rampa menos inclinada, para chegar num determinado ponto, vamos dizer assim, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não sei se, sabe que eu não sou bom desenhista, mas eu vou tentar. Vamos dizer que eu quero chegar aqui, neste ponto. E aqui é o solo, ó. Nossa, meu Deus do céu. Era para ter sido reto. E aqui está o solo, vamos dizer assim. Se eu quiser chegar aqui com uma distância curta, né?
Porque isso é econômico, eu quero chegar lá logo, então eu tenho que fazer a menor distância possível. A menor distância possível seria se eu fizesse assim, mas assim eu nunca vou conseguir subir. Então eu tenho que fazer um plano inclinado. Vamos dizer que aqui já está bom. Então aqui tem uma distância curta deste ponto até aqui, então eu teria que subir isso aqui. Mas se está muito inclinado, é difícil de subir. Então se eu quiser subir para chegar neste mesmo ponto, mas fazendo uma força menor, eu tenho que tornar esse plano menos inclinado, certo? Então, vamos dizer que eu torno ele menos inclinado. Mas olha só quanto espaço eu tenho para chegar até o chão. Vocês viram que, embora agora ele esteja mais inclinado... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Perceberam que agora que esse plano está menos inclinado, com relação ao solo, a distância que eu tenho que percorrer é maior? Por que o nome da reta é Caio? Não entendi. Então, olha só. Por isso que ele fala que a força potente vai ser menor quando a distância for maior. Então, elas são inversamente proporcionais. Distância maior, a força que eu faço para fazer esse caminho é menor. Distância menor, força maior. Tem sentido? Este espaço aqui é maior que este. Aqui eu gasto, vamos até falar em energia até. Aqui a força que eu aplico para subir é menor. Aqui a força que eu aplico é maior. Tá bom? Isso é o plano inclinado. E olha só quanta coisa tinha, já chegamos na metade da aula. Para terminar, finalmente, engrenagens e rodas dentadas. Você já deve ter visto a representação de engrenagens em um monte de lugares, né? Um lugar fácil de você ver isso era, né, que agora quase não tem, eram nos relógios. Os relógios, eles são feitos muito com essas engrenagens, né? Dentro deles para funcionar. E a engrenagem, né, nada mais é que essa rodinha cheia de dentes. Ah, na bicicleta é mais fácil ainda, é verdade. Qual é a porcentagem do tamanho de rampas de acordo com a lei? Não sei, tá? Inclusive, é por isso que ele mostra isso daqui. Mas eu não sei dizer, de verdade. Eu teria que verificar nas leis de acessibilidade para ver qual é a inclinação correta para a rampa para uma pessoa cadeirante. Mas existe isso na lei, sim, mas eu não sei de cor. Mas é uma ótima pergunta, viu, Luigi? Gostei. E é super necessário a gente saber isso, porque tem lugar que faz fora da lei e a pessoa cadeirante não consegue subir de jeito nenhum, né? O que não ajuda, só atrapalha, na verdade. Então, rodinhas dentadas na sua bicicleta, por exemplo, tem ela também, né? Inclusive aqui, passando a correia, né? O que é importante a gente saber aqui? Tá? Que a gente consegue, por exemplo, aumentar uma velocidade utilizando, então, uma roda maior e uma roda menor. Tá? E que aqui tem uma relação, inclusive, proporcional entre o diâmetro. Lembra que diâmetro, todo mundo deve lembrar o que é diâmetro, né? Mas, por via das dúvidas, né, para quem é esquecidinho, diâmetro é esta distância aqui de uma circunferência, né? E são dois raios, né? Aqui, nesse caso, por exemplo, elas são proporcionais. O diâmetro desta é 3 vezes maior que o dessa. Então, os dentinhos também serão, se forem, né? Também serão proporcionais. E aí, a partir disso, por exemplo, eu consigo acelerar o carro, tá? Neste caso aqui, fazendo isso, eu consigo fazer a velocidade aumentar. E aí vem uma continha aqui, né? Uma formulazinha para a gente entender essa relação, então, né, no número de voltas que dá e o raio. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então, olha só. Ela diz que... Deixa eu ampliar que nem eu enxergo aqui direito. Diz que o número de voltas dadas pela engrenagem 2, dividido pelo número de voltas dadas pela engrenagem 1, vai ser também a mesma coisa que a divisão entre o raio de 1 e o raio de 2, tá? É proporcional aqui. 8,33% a inclinação. Legal, Luiz, boa pesquisa. Tá, gente? Então, esta relação aqui está então relacionada entre o número de voltas dadas das engrenagens e o raio que elas têm. Então, eu consigo descobrir, por exemplo, pelo raio da engrenagem, quantas voltas ela vai dar quando ela estiver acoplada com uma outra engrenagem, que eu também conheço no raio e sei o número de voltas.
Tá bom? Ah, e é isso, pelo amor de Deus. Dúvidas? Teoricamente, nós passamos por tudo. Agora vamos voltar e vamos fazer os exercícios, tá? Nós temos ainda aí mais 14 minutos e aí eu consigo fazer alguma coisa, pelo menos. Vamos começar aqui, então, com a questão dos braços novamente, né? Então, olha lá. Temos aqui o Arquimedes com a sua roupa, né? Tentando levantar a terra. Ah, não é o Arquimedes? É o Arquimedes, sim. Ah, o Luiz está pesquisando aqui para a gente sobre acessibilidade. Olha que importante, ó. O que ele achou foi, rampas em curva deverão ter inclinação máxima até 8%. Em curva, né? E raio mínimo de 3 metros, medida do perímetro interno à curva. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, sendo a largura mínima recomendada para rampas em rotas acessíveis de 1,5 m e o mínimo de 1,20 m. Tá? Interessante. Vamos lá, então. Então, suponha que Arquimedes quisesse impressionar mais uma vez o rei Hierão, erguendo um imenso globo terrestre de pedra por meio de uma alavanca de madeira muito leve e resistente, conforme o esquema. Por que ele fala que é leve e resistente? Para você excluir a massa dela. Nessas condições, considerando que o peso da alavanca é desprezível, viu? Qual deve ser a intensidade da força aplicada por Arquimedes, então é a força B aqui, na extremidade da barra, para suspender o bloco de pedra, cuja massa é de 500 quilos, considere a gravidade 10 newton. Por que ele está te dando isso? Então, o que eu preciso para saber qual a força que o Arquimedes precisa usar? Bom, eu preciso saber qual é a força que o globo aplica em cima dessa alavanca. Como ele está em cima da alavanca, né, desse braço da alavanca, vai ser o peso dele. Se vai ser o peso dele, eu preciso calcular o peso primeiro. Ah, mas ele não deu. Não, ele deu a massa. A gente sabe que para calcular o peso é PMG. Né? Então, a primeira coisa que já fazer é peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso vai ser igual. Peso vai ser igual a massa, que é 500 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Logo, a força-peso é 5.000. É só botar um zero a mais. Newton. Então, eu já sei que este globo vai fazer, então, 5.000 newton aqui em cima. Então, a força A é igual a 5.000. Ok? Vamos continuar aqui. Agora, basta eu calcular a força B. Só aplicar aquela relação que a gente colocou aqui em cima. Né? Então, eu sei que o F... Eu não sei porque a apostila ele coloca acima, tudo bem. Vamos ver como é que está aqui em cima. Peraí, travou. Aqui. Ele coloca certo. Então, vamos lá. F de A vezes F de B vezes... Oh, meu Deus. Sem se machucar. F de A vezes o braço de A vai ser F de B vezes o braço do B. Certo? E aí vai ficar F de A é o que eu quero saber, vezes o braço do A. Está no desenho. 10 metros. É igual. F de B, 5.000. Braço do B, 1 metro. Então, 10 FA é igual... Só que eles vão falar isso aqui. 10 FA é igual a 5.000. Jogo o 10 para o outro lado. FA é igual a 5.000 dividido por 10. Quanto que dá? 500, né? 500 newton. Então, isso significa que o Arquimedes precisava aplicar uma força de 500 newton para conseguir levantar o globo que ele colocou do outro lado da alavanca. Tudo bem? Repara, antes o bagulho tinha 5.000 newton.
Então, ele não gastou 5.000 newton para levantar. Ele gastou só 500. Ok? Já vou apagar e vou para o próximo, tá? Para fazer bastante aqui com vocês. Esse aqui é o que falta uma informação. Ele mostra pra gente aqui, ó, que o Arquimedes, então, agora vai se deslocar. E ele dá uma relação pra gente que o deslocamento do A dividido pelo deslocamento do B, sim, é o peso. Mas não, o F de A não, aqui é a força que ele está aplicando. Ah, desculpe, aqui? Sim, é o peso. Ah, eu inverti a letra. Ah, tá, a resposta certa era F de B, desculpa. Estou acostumado a fazer as coisas, o A como resposta. Vou fazer de novo aqui. F de A vezes o braço de A é igual ao F de B vezes o braço de B. O F de A é que é 5.000. O braço de A é 1. O F de B é o que eu quero saber. E o braço de B é 10. Tá bom? Então, F de B vai ser igual a 5.000 dividido por 10 é igual a 500 newton. Tá bom? Eu só inverti a letra, mas o cálculo eu fiz certinho. Então, aqui é o F de B, tá? O F de A é o peso do globo. Então, aqui, olha lá. Dessa vez, na letra B, o que ele quer que você faça? Olha só. Suponha que Arquimedes desloque a extremidade em que está apoiando as suas mãos verticalmente para baixo, conforme a figura seguinte. Sabe-se que nessa situação vale a seguinte relação. Tá? O deslocamento do A, que é este aqui, do globo, dividido pelo deslocamento do B, que é o do Arquimedes, vai ser igual ao braço do A, do globo, dividido pelo braço do B, que é o daqui do Arquimedes, tá? Então, você precisa agora aplicar essa relação aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o deslocamento de A dividido pelo deslocamento de B vai ser igual ao braço de A dividido pelo braço de B. Então, qual que é o D de A? É justamente aqui o que eu quero saber, certo? É justamente o que eu quero saber. Então, vamos manter aqui o D do A dividido o deslocamento de B. E aí, nós temos um pequeno problema, né? Porque, na verdade, a mochila não disse para a gente qual que é o deslocamento do Arquimedes. Tá? Não tem nada mostrando daqui para cá o quanto que ele ficou. Tá? Então, complica. Mas, segundo aqui a minha parte, ele se deslocou 10 centímetros. Tá? Então, o deslocamento de B é 10 centímetros. Aí vai ser igual ao braço de A. E aí tem uma coisa. Tá? Fica mais fácil para você entender se você deixar tudo na mesma unidade de medida. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar aqui os 10 metros e 1 metro em centímetros. Nada mesmo. Você pode escolher um lado ou colocar, né, em centímetros ou colocar em metros, tá? Mas eu vou colocar aqui em centímetros. Então, o braço do A é 1 metro. 1 metro são 100 centímetros, né? Onde eu sei era isso. Dividido por, né, o braço do B. O braço do B são 10 metros. Então, é só botar um zero a mais, né? Então, são 1.000 centímetros. Então, tá tudo em centímetros. Assim fica mais fácil a gente fazer essa conta, tá? Agora, D de A dividido... já vamos fazer de uma vez? Vamos jogar para lá. É igual a 100 dividido... 100... Ah, sim! Fica mais fácil se eu fizer até em cruz, né? Então, multiplico 100 pelo 10. 100 vezes 10, 10... E tudo isso está sendo dividido por 1.000.
E assim fica fácil de eu cortar os zeros aqui, né? 1, 2, 3, corta. 1, 2, 3. Então, D de A vai ser 1. 1 o quê? Centímetro. Tá bom? Se você tivesse feito, né, aqui até daria para você fazer sem misturar, aliás, misturando essas unidades de medida, tá? Mas se você tivesse feito com metro, teria dado 0,01 metros, tá? Estaria certo de qualquer forma, tá bom? Então é isso. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês, né, vejam aí quais são as dúvidas que vocês têm em relação a isso. A gente vai fazer, então, na próxima aula, os outros exercícios. E aí eu queria pedir, inclusive, para que você deixasse para fazer fazer a prova de física, se possível, depois da quarta-feira, né? Porque na quarta eu vou fazer os exercícios finais aqui, e aí a gente consegue, né, tirar dúvidas, se ficou alguma coisa, rever e tudo mais, né? Que aí, inclusive, eu começo, acho que a gente precisa começar refazendo esse exercício agora que está aqui, tá bom? Para deixar mais claro para vocês. Tudo bem? Então é isso por hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.